Bom, gente, voltando então, vamos à última parte de hoje. Algum comentário, alguma dúvida, algum relato? Bom, essa figura daqui mostra aquele exemplo que eu dei, né? Do povoado. Você põe uma geladeira cheia de coisas, o cara desenha uma caixa. É só um exemplo, claro, ele desenha como se fosse uma caixa de isopor, porque ele não consegue identificar nada, só para exemplificar. Tá? Agora vamos ver a mecânica, como se dá essa mecânica neurocientífica da aprendizagem, porque é o nosso processo, nós precisamos que as pessoas sintam que estão aprendendo, né? Ah, mais um detalhe em relação a idoso, né? Que é, eu tenho atendia muito idoso, agora o idoso sou eu, né? Mas atendia muito idosos que estavam sem perspectivas de vida, sem desanimados, entrando em angústias, cheio de doenças, cheio de dor aqui, dor ali, coisas assim, né? Então, a Ariadne tem uma prima de 15 anos, tem deficiência intelectual, não só a mãe dela, como toda a família, estimula, ótimo, excelente, excelente. Quanto mais você estimulá-los a continuar estimulando, melhor, né? Então, o que acontece? O idoso é a mesma coisa. Ou seja, e o pior é que o idoso, principalmente aquele que está dizendo assim, estou doido para me aposentar, para descansar. Nossa, esse é um perigo, porque o descansar para o idoso é caixão e vela. É óbvio, né? Outro dia foi um neto emprestado que me ajuda muito nas viagens, né? Já foi até comigo em Irecê várias vezes, que ele falou para mim, ele dizia para mim, Roberto, você tem que descansar, cara. Você já está com mais de 70 anos, você tem que descansar. Eu digo, ó, Wellington, descansar para mim é esperar o caixão. Você quer isso? Não, tá doido, Deus me livre. Quero você vivo, aba. Então não me manda descansar, não. Que descansar para velho é um problema. Então, principalmente esses que estão esperando descansar, o que acontece? Não quer fazer mais nada. Não quer fazer mais nada? É um perigo mesmo. Então, e acaba enchendo o saco de todo mundo. Então, uma das coisas que eu tenho recomendado muito as pessoas fazerem com essas pessoas idosas é tentar descobrir uma habilidade que essa pessoa idosa tenha. Até falei agora há pouco com um que está com a mãe, a avó com Alzheimer. Descobrir uma habilidade e colocar ela para fazer essa habilidade, mas todos da família colaborando da seguinte maneira: tentando, demonstrando para ela que aquela habilidade todos necessitam da habilidade dela, tá? Então esse é o ponto. Você mostrar que aquela habilidade dela é necessária por todos os outros. Então, o que eu fiz com uma de Rui Barbosa, se não me engano, foi uma cidade da Bahia, do interior da Bahia também. Foi uma avó que enchia o saco de todo mundo, e o neto, que era meu amigo e tal. Aí eu disse, pergunta a sua avó, vê com os amigos o que sua avó fazia. Porque ela não está fazendo, não, ela não está cheia de dores disso, já vai morrer amanhã, que já está no caminho dos elefantes, tudo. Aí ela fazia crochê, tricô, eu nunca sei a diferença entre um e outro, né? Fazia um troço desse. Aí eu disse, é aquele negócio que faz pullover, aqueles pullover assim, sem manga e tudo, para baixo do terno. Aí, isso é uma das coisas. Então, faça o seguinte: avisa ela que você vai comprar todo o material para ela voltar a fazer isso, que só ela sabe fazer, e que você tem um amigo, que no caso sou eu, e que viaja muito para países frios e tudo, aquela coisa. Você está precisando desses pullover, um de cada cor, estou precisando de um, pelo menos, agora, e que não tem onde comprar, ele não acha em lugar nenhum. Levou um tempo para conseguir convencer, convenceu a véia fez, eu fui lá, comprei o pullover e disse, olha, eu só queria pedir à senhora o seguinte, eu não estou encontrando lugar nenhum. Eu queria todo mês passar aqui, a senhora pode fazer agora um de outra cor, aí no outro mês eu quero de outra cor, e eu fui comprando, eu consigo o ano inteiro eu fui comprando pullover com ela lá, cada um com a cor diferente, né? Aí eu estou com eles todos, parece que só sobrou um agora, só tem um cinza agora.
mas não tive mais contato com eles. Né? Ou seja, ela mudou completamente. A partir do momento que ela se sentiu útil, mudou completamente. Então, isso é uma coisa que a gente tem que tomar cuidado com as pessoas que estão ficando velhas na família. Já avisei a meus filhos, o dia que eu começar a ficar velho, que não é agora, tão cedo não, vocês têm que tomar cuidado para me deixar fazer as coisas em casa, para não ficar, de repente, eu sem fazer nada, que aí significa um perigo, né? Então, isso é uma coisa importante que a gente tem que estar bastante atento com o idoso também. E aquilo que vocês mesmo viram, o que eu estava fazendo com o avô de minha mulher, é o que a gente tem que fazer com as pessoas que estão na UTI, que estão lá. Ou seja, estou pouco ligando se ela está em coma, se o médico diz que não houve nada, se o médico diz que não faz diferença nenhuma o que você está fazendo, que não vai entender nada, faça. Nós, terapeutas, temos que ter a convicção de que nada é impossível. Para o médico, para alguns médicos, as coisas são impossíveis. Para nós, não. Nada é impossível. E vamos tocar o barco para frente. Tá? Então, a mecânica da aprendizagem começa da seguinte maneira. Tá? As pessoas precisam estar sabendo de que forma os alunos aprendem. Esse processo que as crianças estão aí serve para nada. Mas não serve para nada mesmo. Isso aí é do século retrasado. Tá? Então, todas as escolas ainda mantêm esse processo, as crianças em fileira, assim, em coluna em fileira. Assim. A única coisa que vai acontecer com essas crianças é elas entenderem um pouquinho daquilo que o professor está falando. Mas não serve para nada. Isso não serve para nada. Tá? Por isso, nós desenvolvemos uma metodologia, que é a metodologia de IUP de dinâmica grupal. IUP porque é a gente que desenvolveu, mas é aberto para todo mundo, como eu falei. Tá? Em que isso não existe. É igual, é semelhante à sala de aula invertida da Islândia, etc. A sala de aula invertida, e é semelhante à sala de aula de Celestin Freinet, de Eduard Claparede, etc. Um pouco semelhante à de José Pacheco, de Portugal, da Escola da Ponte, etc., em que realmente as pessoas aprendem, realmente tem aprendizagem. Aí a gente está transformando essas pessoas em pessoas felizes, porque elas estão ativas e aprendendo. Então, o que a gente precisa é saber que uma criança insatisfeita, desanimada para estudar, etc., não somos nós sozinhos que vamos dar conta, terapeuta sozinho, não. Aí nós temos que fazer uma coisa que nem sempre é fácil. No meu colégio é obrigatório, mas nem sempre os colégios aceitam e nem sempre as próprias clínicas ou terapeutas aceitam, que é a ligação escola, família, terapeuta. É muito importante essa ligação escola, família, clínica ou terapeuta, né? Muito importante. Por quê? Porque nós temos que observar onde está, o que pode cada um fazer para que aquela criança se desenvolva de uma maneira maravilhosa. Então, nós vamos buscar onde estão os erros e vamos sugerir mudanças nesses erros para não serem mais erros, serem coisas assertivas. Aí é erro total. As crianças, coitadas, não vão aprender nunca. Tá? O que está lá atrás nem se fala. E o pior é que as, as legislações e tudo, nós fizemos até um curso de legislação, né? As legislações e tudo só diz o seguinte, não, o pessoal que foi processo na justiça, não, o filho TDAH tem que sentar perto do professor, na carteira da frente. Ou seja, todo mundo já estabelece que esse é o padrão e que tem que ser assim o tempo todo. A única coisa que vai mudar é o local onde a criança com TDAH vai sentar. Meu Deus do céu. Triste isso, né? Não tem que ter ninguém na frente e ninguém atrás. Todo mundo tem que estar no seu lugar, que é o quê? Todos em grupo. O professor não está nem na frente, nem atrás, nem no meio. O professor é o mediador que está pulando de grupo em grupo e os alunos não estão esperando nenhum professor falar. Os alunos estão ativamente estudando sozinhos, com a mediação do professor. É completamente diferente. Porque senão não dá certo. Então, isso não dá certo mesmo. Esse troço aí, nem adianta. E as pessoas estão tão bitoladas nisso, meu Deus do céu. Eu sei que amanhã, segunda-feira, por exemplo, a maioria dos professores que eu vou atingir lá em Iraquara utiliza esse tipo de coisa, né? E pelo que eu soube, tem muita resistência. Eu vou também, no dia seguinte, eu vou estar em Aurora do Pará, né? Lá no estado do Pará, uma cidade bem da floresta amazônica. Esse não.
em Aurora do Pará, em Pixuna do Pará, em Mãe do Rio, nas cidades do estado do Pará que eu vou, todas as escolas que a gente está atendendo já estão no processo de dinâmica grupal. Então, é completamente diferente. É outra coisa, bem diferente mesmo. Bom, então, isso daí não dá certo, tá? De jeito nenhum, que nós temos que fazer um processo diferente. Isso é um processo da mecânica de aprendizagem. Mas, para a gente ver isso, vamos primeiro ver aquelas memórias tais, né? A primeira delas, a memória de curto prazo. Tá? Então, que eu já falei, mas essa figura está um pouquinho melhor. Aqui está o hipocampo. Tá? Então, no hipocampo, é onde é a nossa memória de curto prazo, que eu estou cansado de falar. Cansado não, eu não me canso. Mas eu estou enchendo o saco de vocês de tanto falar dessa memória de curto prazo, que é o hipocampo, né? Dizendo que essa é o que a gente está usando agora, que aqui é onde tem mais neurogênese todos os dias. Tudo isso a gente comentou já com vocês, né? Tudo isso. Pois bem, agora vamos, então, destrinchar essa memória de uma vez por todas. O que ela faz? Nós já sabemos. Ela não tem muito tempo, porque tudo que entra nela provoca o mais antigo sair. Então, nós temos que tomar cuidado que toda noite nós temos que transferir o que está aí para a memória definitiva, que é a memória de longa duração. Então, o cuidado que a gente tem que ter é esse: permitir a transferência da memória de curto prazo para a memória de longo prazo. Pronto. Nós vamos ver como transferir depois. Primeiro, vamos aproveitar o desenho para falar mais algumas coisas sobre essa figura. Eu já comentei com vocês sobre essa amígdala cerebral. Não confundir com a nossa outra amígdala daqui, né? Amígdala cerebral. Essa amígdala cerebral, eu já comentei com vocês, que é o elemento que dispara o nosso sistema nervoso central, ou para a gente fugir, ou para a gente atacar o inimigo, né? Então, ele dispara de duas maneiras diferentes. Então, ele dispara o sistema nervoso simpático, né? E faz a gente ficar com muita força para combater o inimigo, tudo concentrado, ou faz a gente ficar relaxado para poder fugir do inimigo, tá? Pronto. Então, ela, quando está excitada, a amígdala, quando detecta perigo, ela, então, provoca isso. Bom, então, vejamos só, ela está coladinha no hipocampo. Então, vamos ver. Primeiro, tem duas coisas que eu quero falar. Uma é essa que eu vou falar agora, do hipocampo com problema excitado. E o outro, qual é mesmo, para não esquecer? É a amígdala cerebral, que é a amígdala cerebral desde o bebê. Então, vamos ver primeiro. Essa amígdala cerebral, que eu não quero deixar de falar essas duas, que eu não sei se está no módulo isso, é bom vocês saberem. A amígdala cerebral, desde que o feto começa a se desenvolver, eu não me lembro em que época, se é com 1 mês e meio, mais ou menos, que a amígdala cerebral já atua e já detecta perigos e já dispara o sistema nervoso simpático do feto, tá? Então, é bastante interessante quando a gente entra no processo da neurofisiologia, que não é o nosso curso agora, né? E a gente vê como ocorre cada coisa em cada momento. Aí é neurofisiologia, né? Não é a neurociência em si, né? Bom, então a gente tem que saber isso. Outra coisa, já que a amígdala cerebral, quando detecta um perigo ou quando está estressado, tudo isso, ela está excitada e ela está colada no hipocampo, o que acontece? Quando nós estamos estressados, com raiva, com ódio, com medo, com alguma coisa, nós não conseguimos raciocinar direito. É impossível. Porque a amígdala cerebral está excitada, colada no hipocampo, não deixa a gente raciocinar direito. Então, o que a gente precisa orientar nossos pacientes, etc., em relação a isso? Que diz, não, eu vivo tomando decisão errada, eu vivo tomando decisão incorreta, eu só faço besteira, não sei o quê. É uma das reclamações que eu já recebi demais. Né? Aí eu disse, sim, mas quando é que você toma a decisão? Com certeza, as besteiras que você fez, a decisão errada que você tomou, foi tudo numa hora que você estava estressado. Foi ou não foi? Ah, o tempo todo eu estou estressado, então. Se o tempo todo está estressado, não tome decisão nenhuma o tempo todo. Primeiro passo que a gente tem que fazer é que, se a gente tomar uma decisão no momento de estresse, a amígdala cerebral não vai permitir raciocínio correto. Então, certamente, essa sua decisão poderá ser errada. Tá? Então, tem que tomar um cuidado tremendo com isso. Segundo ponto, numa escola ou em casa, tá? A criança faz uma arte qualquer.
aí vem, aí você chega, a arte foi braba, você tem que brigar para não fazer de novo, uma criança está brigando com a outra, por exemplo. Aí você interfere, separa os dois estão brigando, tudo aí separa os dois, põe um no canto, outro no outro, e começa a dar bronca neles. Não vai adiantar nada. Tudo o que você fizer com uma criança, no momento em que a amígdala cerebral dela estiver estressada, ela não vai perceber, ela não vai entender, ela não vai compreender nada, ela vai achar que você está falando besteira, que você é o culpado da briga até, vai chegar até essa conclusão. Se for numa escola, ela não vai entender nada se você pegar ela porque bateu no outro, der uma suspensão nela, ou der uma advertência, que ela vai chegar em casa e dizer que você está errado, que você está perseguindo ela, a mãe vai acreditar, vai processar você. Então, a gente tem que tomar esse cuidado. Crianças, principalmente, e adolescentes, quando estão brigando, estressados, etc., nem pense em, naquela hora, brigar, tomar alguma decisão, botar de castigo, dar uma advertência, fazer alguma coisa, que não adianta nada. Não vai adiantar nada. Ele vai ficar com raiva de você. Agora, se você deixa a amígdala cerebral esfriar e depois disso você chama para conversar, muda tudo. O que eu fiz no meu colégio? Meu colégio chamei o pessoal de disciplina e disse: nenhuma advertência, nenhuma suspensão, nenhuma punição na hora. Todas no dia seguinte. Aí, mas como? No dia seguinte? Só no dia seguinte. No dia você só diz uma coisa: parou, acabou, amanhã a gente conversa. Só fale isso. Eu vou reservar a suspensão? Hoje não tem nada, amanhã a gente conversa. Eu não estou com tempo hoje. Dá uma desculpa que você que não está com tempo. Eu não posso nem raciocinar com isso hoje. Amanhã a gente conversa. Aí o garoto vai para casa, né? Vamos ver o caso da escola, que aconteceu na minha, frequentemente. Aí o garoto vai para casa. Agora não, na pandemia está todo mundo em casa. O garoto vai para casa. Nunca mais a gente teve reclamação de mãe de que a gente está perseguindo o filho. Porque isso é constante em todas as escolas. Você está lá ajudando a mãe a ajudar a educar o filho, né? E a mãe está achando que você está contra o filho dela. Então, ela, no mínimo, vai brigar com você, reclamar com você. Você está perseguindo meu filho, não sei o quê. Até que ela vai chamar bocão, vai levar a televisão, para dizer que a escola está batendo no filho dela. No mínimo, nunca mais aconteceu nada disso. Por quê? O garoto chega em casa, ele não foi punido. Tá? Aconteceu alguma coisa? Aí a gente diz, ó, amanhã a gente conversa. Agora, conta para o seu pai o que você fez. Se você quiser, conta para sua mãe. Se quiser. Se não quiser, não conta, não. Aí ele, às vezes, chega em casa e conta o que fez, que o garoto bateu nele, que não sei o quê. Então. Mas o ideal é nem contar nada. Chega à noite, aí ele dorme. E durante a noite, tudo aquilo, ele esfriou, né? Esfriou a cabeça, ele já está raciocinando bem. Aí ele já vai no dia seguinte, quase que dizendo, ó, ei, eu preciso tomar uma suspensão porque o que eu fiz ontem foi muito sério. Só falta ele dizer isso, porque ele está consciente do problema. E aí ele não põe a mãe contra você, contra a gente, porque ele ficou consciente do erro dele. Aí a gente faz o tratamento. Como é que eu fazia com meus filhos? Não com todos, né? Porque dos 6 filhos, eu tive filho que eu não precisava fazer nada, filho que eu tinha que conversar, filho que eu tinha que dar um berro e filho que eu tinha que dar palmada. Não há dúvida, né? Cada um tinha uma coisa diferente. Só que os que eu precisava dar palmada ou botar de castigo, eu sempre dizia, amanhã, nesse mesmo horário, a gente vai conversar. Tá? E era no dia seguinte mesmo. Por quê? Porque não adiantava conversar no mesmo dia. Aí o que Nayara fala? Eu digo isso sempre, conversa no dia seguinte, preferência com bom humor de ambas. E o bom humor terá, porque você já está frio, o garoto já está frio, tá? E tudo fica tranquilo. Isso, para nós, resolveu brilhantemente. Na minha casa, eu já fazia assim, né? Sempre fiz, desde o primeiro filho. Então, já era comum para mim, só passei a orientar os meus auxiliares de disciplina para fazer dessa forma. Né? Ficou tranquilo, ficou maravilhoso. Então, isso é uma coisa que a gente tem que estar atento para a gente mesmo não tomar nenhuma decisão em momento de estresse, perigosíssimo. A decisão pode ser errada, depois a gente vai se arrepender. Então, é perigoso. É melhor acalmar, conta até 10, respira fundo, faz uma meditação, vai dar uma volta, né? etc. Tomar um café para relaxar. Tá? Assim. Eu aqui é que tomo café para relaxar, aí a minha empregada acha uma graça danada. Como é que vai tomar café para relaxar? Café é para ficar excitado. Tá? Não, mas eu, como tomo café, pode ter certeza. E eu posso tomar mesmo, tomar uma xícara de café forte antes de dormir, que não tem jeito. Na minha, pumba, bateu, dormiu. Bom,
Então, esse é o hipocampo e essa é a amígdala cerebral, tá? Então, são duas coisas importantíssimas. Aí, na figura, vocês estão vendo também o quê? O cerebelo, né? Que a gente já conversou sobre ele, né? Bastante, né? O tronco encefálico, que a gente também conversou sobre ele, né? Bastante. E aqui o córtex cerebral. Então, essa é a memória de curto prazo, tá? Bom, tem uma coisa também relacionada à formação da memória, que eu vou... eu tenho a figura aqui. Tem a figura. Essa Li Huizai, ela mostrou uma coisa interessantíssima para a gente, que é o seguinte: ela é professora, como eu mostrei aí, né, de neurociência e diretora do Instituto Pickleware de Aprendizagem e Memória de Massachusetts Institute of Technology, MIT, né, que o pessoal chama. Então, o que ela descobriu? Que quando a gente, toda noite, quando a gente está construindo memória, aprendendo alguma coisa, o que está acontecendo? Nós estamos quebrando e reconstruindo o nosso próprio DNA. Interessantíssima a pesquisa dela, né? Todo mundo levou um susto, porque a gente não fazia ideia que a gente mexia no nosso DNA todas as noites, quando a gente está transferindo as nossas memórias. E é assim mesmo. A gente quebra e reconstrói o DNA. Bom, isso ela descobriu depois de uma polêmica danada em relação àquilo que nós comentamos antes sobre edição dos genes, lembra? Que a gente falou? Que tem uma tesoura molecular, CRISPR-Cas9, que faz a edição dos genes para curar doenças genéticas, que está sendo utilizado ainda, já está sendo utilizado por vários cientistas, mas está em estudo ainda. E que teve o He Jiankui, falei para vocês também, que desenvolveu uma tesoura molecular maravilhosa, que cura qualquer doença genética, e só que ele está preso lá na China, comentei isso com vocês também. Então, a polêmica foi o seguinte: por causa da edição genética com a tesoura molecular, pesquisadores da Grã-Bretanha, inclusive eu estava na Grã-Bretanha quando esse cara escreveu um artigo dizendo isso, disseram que essas tesouras moleculares, o trabalho das tesouras moleculares é muito perigoso, porque quando você quebra o DNA, edita e coloca ele de novo, você faz com que essas células que foram editadas fiquem propensas a desenvolver o câncer. E, segundo ele, então, você está corrigindo um defeito e provocando outro. Tá? Aí, logo em seguida, Li Huizai disse, espera aí, só tem uma coisa, a quebra do DNA é feita todo dia. Então, isso que você está dizendo, que a célula fica propensa ao câncer, tem alguma coisa errada. Só se com a tesoura molecular isso acontece, porque o nosso cérebro faz isso diariamente. Tá? Então, essa descoberta dela veio cair por terra essa crítica que esse cara fez à edição genética. E está correndo solto aí. Quem tiver interesse, mantenha o estudo, né? Pesquisa sobre isso, ou participa dos nossos vídeos, né? Ou seja, se inscreva, né? Se inscreve no nosso canal do YouTube e põe aquele diacho daquele sino para tocar, né? Para você ser avisado de cada vídeo que vai para o ar, porque aí tudo isso eu vou falando e vou colocando no ar, né? Todas as coisas que vão saindo cheias. E tendo tempo, entra no nosso canal, vê os playlists e assiste lá. Né? Então, isso veio cair por terra. Então, a gente já sabe que quebrar DNA, editar gene, a gente faz constantemente. Então, não faz diferença nenhuma. Tá? Isso não é bicho de sete cabeças. Tá? Então, possivelmente, isso não exista. Como é que é a formatação da memória, então, segundo esses nomes chineses são complicados. Li Weizai. Eu tenho dois amigos chineses, né, dois cientistas, que eu falei até para vocês, estão sempre comigo na Coreia. Até hoje eu não consigo falar o nome deles sem ler. Toda hora que eu tenho que falar com eles, eu tenho que estar com o nome. E quando eu estou com eles na Coreia, eu fico com a cola na mão. Às vezes eu escrevo até na palma da mão o nome de cada um, porque eu não consigo lembrar, é tanto trocinho, né? O Rei Jiankui, tranquilo, eu sempre me lembro. Li Huizai, mais ou menos. Mas são nomes, para nós, né, que temos um costume diferente, uma cultura diferente, é difícil lembrar desse tipo de nome. Bom, aí está. Quebrar e consertar o DNA para formatar a memória. Então, é exatamente o mesmo processo da tesoura molecular. Tá? Possivelmente,
e isso será uma das medicinas do futuro. A outra é aquela que eu falei para vocês, que o Dr. Pedro Chetatsky, né, de Porto Alegre, lançou o livro, né, Medicina do Amanhã, e que ele mostra como é que será a medicina do amanhã. Será a construção da saúde em vez do conserto da doença. Né? Já comentei isso com vocês. Bom, então está aí a formatação da memória, é uma quebra de DNA mesmo o tempo todo. Tá? Sempre o tempo todo. Então não tem mistério nenhum. Tá? Outra coisa que condenaram o He Jiankui no processo da tesoura dele, que é muito mais moderna, foram também pesquisadores da Grã-Bretanha, que, estudando o processo da tesoura de He Jiankui, disse o seguinte: o processo da tesoura dele vai diminuir a expectativa de vida das pessoas. Eu mesmo levei um susto. Eu disse, poxa, então não vale a pena. Ele acabou de editar 2 gêmeos que nasceram imunes à AIDS, e agora a gente já sabe, inclusive, que ele já editou um monte de outras crianças antes de ser preso. Né? Agora a gente não sabe mais de nada, porque agora está preso incomunicável dentro do laboratório na China. E o chinês só passa para a gente o que ele quer, isso não há dúvida. Né? Então, aí ele disse que diminui a expectativa de vida. Eu acreditei, né? E aí eu não estava lá quando esse cara falou. Aí eu fui ler o artigo dele. Peguei o artigo, então no abstract do artigo está lá isso, né? Essa tesoura não vale a pena, etc. Foi comprovado que há uma redução da expectativa de vida da pessoa. Só que eu não fiquei no abstract, eu fui ler o artigo todo. Quando eu fui ler o artigo todo, eu vi os cálculos, tudo. Todas as pessoas que tiverem, ou com esses garotos que já tiveram, né, uma alteração de gene provocada pela tesoura, que está imune a alguma coisa, tem possivelmente a redução de 1 ano de vida. Expectativa de vida de 1 ano. Gente, a pessoa que fuma tem uma redução de expectativa de vida muito maior do que essa. Qualquer outra coisa que a pessoa faça de errado na vida tem uma redução de expectativa de vida muito maior do que isso. Redução de 1 ano de expectativa de vida, meu Deus do céu. Ou seja, algo que, inclusive, eu achei até inconclusivo o trabalho desse cara. Então, querem destruir, por alguma maneira, essa nova tecnologia que eu acho fantástica. Aí, não sei se vocês perceberam uma coisa. Eu estou falando da edição do gene. Então, você, para pegar um gene para editar, se for antes da pessoa nascer, você pega no cromossomo. Então, você está editando o gene que vai se transportar, que vai se multiplicar em todos os genes do corpo humano. E se você pegar uma pessoa já nascida, você vai pegar uma parte do corpo e vai editar o gene. E os outros? Aí nós vamos entrar num outro aspecto da ciência, que não é o nosso assunto, né? Mas que é importante vocês saberem, se alguém perguntar para vocês. Mas edição genética, o que quer dizer? Só pode ser a pessoa antes de nascer. E como é que vai editar um gene da pessoa? E os outros todos não vão ser editados? Vai ter que editar um por um? Não. Existe uma coisa no nosso mundo, né? no nosso universo, das pessoas, que se chama entrelaçamento quântico. Não sei se algum de vocês já ouviu falar disso. Só quem estuda física quântica é que pode chegar ao estudo do entrelaçamento quântico. Esse entrelaçamento quântico é uma coisa fantástica. Não tem no nosso módulo, lógico, porque não tem nada a ver eu falar isso agora, porque não é física que nós estamos estudando, né? Mas, de qualquer maneira, é bom vocês saberem, por caso alguém pergunte sobre isso, né? Vai editar o gene, vai fazer, mas não vai editar os outros genes. Vou contar uma experiência que foi feita com placenta. Tá? Esse foi nos Estados Unidos. Cientistas pegaram a placenta e dividiram a placenta em diversos pedaços, tá? E cada laboratório ficou com um pedaço da placenta. Tá? E o que aconteceu? O cara nesse laboratório fez a edição genética do DNA nessa placenta. Todas as outras foram editadas. Tá? Todas as outras foram editadas ao mesmo tempo. E ninguém mexeu. Tá? Isso se chama entrelaçamento quântico. Isso é uma coisa espetacular, que é um dos mistérios. Né? A gente vê, a gente sabe que acontece,
mas a gente não sabe explicar. Eu não sei explicar como é que acontece isso, eu não faço a menor ideia. E o mais interessante é que um dos estudos mostra, que eu não consegui achar esse, que mostra a distância que eles puseram para fazer a experiência de mais de 10 metros e aconteceu a mesma coisa. Ou seja, nem proximidade precisa ser a mesma coisa, né? A mesma matéria, tá? Separada. Então, isso vai ajudar bastante, né? Agora, é um mistério, é uma coisa fantástica isso. E vamos ver, né? Quando é que isso pode começar a ser usado com as pessoas, né? Porque a gente já sabe que, pelo entrelaçamento quântico, você pode editar uma pessoa já adulta, não tem problema nenhum. Tá? Mas, mas o problema é as tesouras poderem ser usadas corretamente nos seres humanos. Né? E essa CRISPR-Cas9 é muito limitada, a dos Rediancuí é fantástica. Então é isso, ou seja, são coisas que acontecem, né, bastante curiosas, né? Interessante. Voltando à mecânica da aprendizagem. A aprendizagem, então, para que a gente tenha uma aprendizagem correta, o que é aprendizagem? Toda vez que a gente aprende, as redes neurais estão sendo formatadas, reformatadas, estão sendo reorganizadas, estão sendo reprogramadas. Né? É mais ou menos isso. Então, é um trabalho, é um consumo de energia. Né? Então, esse consumo de energia, para que ele seja feito pelo próprio cérebro, tá? Porque o cérebro tenta economizar energia, nós precisamos estimular o cérebro. Então, para que o cérebro realmente trabalhe no sentido de obter aprendizagem, ou seja, realizar o trabalho da formatação neural, ele precisa de um estímulo. Um estímulo muito interessante, muito importante, muito eficaz, é o estímulo emocional. Todos nós sabemos. Quando a pessoa está bem emocionalmente, né, ela realmente tem muito mais facilidade de aprender do que uma pessoa que está mal emocionalmente, né, que ela bloqueia tudo, não há dúvida. Então, o estímulo emocional é uma possibilidade, é uma coisa importante existir. Né? O outro estímulo é o estímulo racional. É você dizer para a pessoa, você convencer a pessoa que ela, para ser aquilo, ela precisa passar por isso, que isso vai ser o caminho para ela chegar àquele ponto. Ou seja, estímulo racional, para ela entender racionalmente que aquilo é importante para ela e, com isso, ela ter estímulo para executar a aprendizagem. O outro são os estímulos neurais. O estímulo neural é a estimulação continuada. Quanto mais nós estimulamos qualquer área do corpo, mais nós estamos estimulando o cérebro por inteiro. Então, o cérebro todo está estimulado, está facilitando o processo de aprendizagem. Tá? Isso é básico. Agora, a aprendizagem se dá também por repetitividade. Tá? Então, essa parte das três primeiras, estímulo emocional, racional, neural, etc., é para a aprendizagem em geral. Agora, a repetitividade, que também precisa de todos esses estímulos para ela ocorrer, né? É uma coisa que é muito condenada pelos educadores modernos, etc. Né? Só tem uma coisa, a repetitividade, ela realmente funciona. A repetitividade faz com que a gente grave diretamente na memória de longa duração, que eu chamo de memória consolidada, determinadas coisas que vão servir para a gente para a vida inteira. O que a gente usa a repetitividade para gravar na memória consolidada alguma coisa? Tabuada, sequência alfabética. Então, esses dois, por exemplo, tabuada e sequência alfabética, são dois tipos de aprendizagem que, quando são feitos por repetitividade, eles chegam ao ponto de serem gravados na memória de longa duração e nunca mais saem de lá. Se forem gravados com afetividade, com estímulo emocional, racional, etc., aí elas vão ficar para a vida toda. Quem conseguiu fazer isso com autoestima elevada, etc., nunca mais esquece tabuada, nunca mais esquece sequência alfabética, nunca mais. Só que teve uma época que queriam não fazer isso. Não, a pessoa tem que chegar à conclusão de o quanto é 7 vezes 8, em vez de decorar que é 56. Meu Deus do céu. Não tem sentido. Quer dizer, para mim, né? Para mim é muito melhor eu já saber que 9 vezes 7 é 63, que 4 vezes 3 é 12, sem precisar pensar,
do que a gente ficar raciocinando quanto é aquilo para a criança não ser sacrificada num processo de repetitividade. Não é sacrifício. É sacrifício inicial. Nunca mais ela vai ter problema na vida. Então, a repetitividade para essas duas coisas são muito bacanas, muito importantes. Tá? Eu uso isso, meu colégio usa isso, a gente faz isso direto. Tá? Não tem mistério nenhum. Os estímulos nós temos que ter criatividade, né? Temos que ter criatividade para estimular emocionalmente a pessoa, racionalmente. O neural, a gente só precisa que a pessoa que está fazendo a estimulação continuada esteja fazendo amando a criança. Eu sempre falo isso, tá? Eu nunca deixo de falar isso, porque isso é importantíssimo. Nós não podemos estimular uma... Eu vi acontecer isso numa creche. Né? Foi lá em Passo Fundo, numa cidade próxima de Passo Fundo. Eu cheguei lá, fui visitar a creche municipal, lá, uma escola municipal com creche, com berçário e tudo. Né? E muito bacana, o secretário de Educação todo empolgado, me mostrando tudo. Até que, quando eu olhei assim, estavam os profissionais fazendo a estimulação sensorial. Né? E uma delas estava fazendo a estimulação sensorial com a criança e olhando no celular com a outra mão. Né? Eu disse, olha, ali não vai adiantar nada. Ela não tem vínculo nenhum com essa criança. Aí a professora foi lá e tal, conversou com ela, tudo. Disse, não, isso não acontece aqui, foi uma falha. Né? Digo, não, tudo bem. Apenas estou lembrando, porque às vezes se deixar passar uma coisa dessa, já era. Né? Ou seja, a pessoa estava fazendo aquilo que mandaram ela fazer, sem a menor vontade de fazer, e totalmente desligada do afeto com aquela criança. Não tem sentido. Não vai dar certo nunca. Né? O estabelecimento do vínculo está zerado. Né? E é uma coisa que a gente precisa, né? Tem como a gente fazer uma coisa sem estabelecer o vínculo. Então, isso é importante. Né? Outra coisa na aprendizagem, no reforço do entendimento, é estudo passivo e estudo ativo. Que, aliás, eu já falei rapidamente, né, por causa da metodologia nossa. Né? Que é o quê? O estudo passivo é o estudo daquela sala de aula que a gente viu, todos os alunos enfileirados, né? Em que a criança fica sentada, esperando o professor abrir a cabeça dela para enfiar o conhecimento dentro. Tá? Ou seja, ela fica sentada, e alguns já estão dormindo, né? Fingindo que estão acordados, outros estão dormindo, outros estão nem aí, porque um está atrás do outro, escondidinho um atrás do outro. Né? Então, a técnica de estudo passivo, que é a que é mais usada na maioria das escolas, né? A pessoa até escuta, até lê, até observa, até sente alguma coisa, mas simplesmente não serve para nada, certo? Porque só mesmo quem está numa sala de aula dessas só aprende se for de uma família cuja cultura já seja de aprendizagem, estudar, ler em casa, etc., aí ela aprende. Mas a pessoa que não for de uma cultura dessa, já era. Tá? Já era. Meu filho, o mais novo, por exemplo, quando ele estava no primário, né, ensino fundamental, anos iniciais, né, ele da alfabetização, estava na escola assim. Só que chegava em casa, né, porque era a escola ao lado da minha, então era mais cômodo para mim. Aí eu chegava em casa, a gente fazia tudo ao contrário, tá? Para ele realmente ter o domínio, ele ter o domínio da sua própria aprendizagem, ele ser o responsável pela sua própria vida e pela sua própria aprendizagem. Tanto que ele está ótimo hoje. Agora, como é a técnica do estudo ativo, que é o que se faz nas escolas invertidas, né? Primeiro, você ouve escrevendo, que é o primeiro passo. Nós vamos ver depois por quê. Você ouve questionando, para você mesmo, não precisa ficar questionando o professor o tempo todo. Mas o cara está falando, você está fazendo seus questionamentos, porque é muito importante nesses questionamentos você já ver, depois pesquisar se aquilo que o cara falou tem a ver mesmo ou se tem alguma coisa diferente. Você faz de tudo para você apresentar aquilo que você está aprendendo, né? Ou você explicar para um colega aquilo que você está aprendendo. Pronto. Esse é o estudo ativo maravilhoso. É a melhor maneira da gente fazer as pessoas entenderem. Por isso que eu digo, a relação clínica, escola, família, vai fazer com que os terapeutas possam sugerir coisas para os profissionais de educação
como mostrando o efeito, não é querendo ensinar o cara da aula, não, o cara é professor, não vai ensinar ele a dar aula. Mas, olha, o efeito no cérebro que a gente tem visto nas crianças que seguem essa metodologia do estudo ativo é muito mais tranquilo e muito mais rápido do que a que seguem essa metodologia que você está usando na sua escola. Será que não seria bom você observar isso e aprender e mudar? Vamos ver de que forma pode ser feito, né? Porque o importante é a gente tentar uma interferência, né? Temos que tentar, senão já era. Então, isso é uma coisa muito importante. Nós vamos falar sobre isso lá em 27 de outubro. De 7 de outubro, nós vamos dar uma aula completa sobre essas técnicas. Né? Dinâmica grupal na sala de aula inclusiva, presencial, remota ou híbrida. Aí vem o porquê do estudar escrevendo. Então, isso é interessante, porque como vocês precisam, né, os seus pacientes, que eles sejam alegres, felizes e satisfeitos, alguns vão dizer, eu estudo, não aprendo nada. Eu leio, eu tenho a memória deve estar ruim. Será que é melhor eu ir para um neuro em vez de para o psicólogo? Aí eu disse, não, é aqui mesmo que você vai se consertar, não é no neuro, não. Aí o que vai acontecer? Você vai verificar o porquê que ele estuda, não aprende nada. Simples demais. Porque ele não está escrevendo. Ele não está estudando escrevendo. Por quê? Vamos ver nessa figura? Aí nós temos aqui o processo de elaboração do nosso pensamento. Essa seta que eu estou mostrando aqui é um feixe de neurônios que sai daqui do córtex auditivo, vai até lá atrás do córtex visual, tá? Próximo ao córtex visual, dá a volta, continua andando para frente, é um feixe de muitos neurônios andando para frente e vai acabar aqui no córtex, na área de Broca, que é o córtex motor, é o motor, é a parte motora da boca para elaborar a fala, tá? Que é a área de Broca. Então, vamos ver o que acontece aqui. Então, todo o nosso pensamento, lembra que algum de vocês falou que tudo está ligado na memorização, né? Tá, tudo ligado na memorização. A audição, a visual, olfato, paladar, sensações térmicas, tudo está ligado a gente. E nesse feixe neural, todas as sensações que nós sentimos estarão sendo ligadas ao nosso processo de elaboração do nosso pensamento. Ah, mas eu estou pensando, eu estou elaborando um raciocínio matemático. O que tem a ver a temperatura do ambiente, ou se está chovendo ou se está calor? Tem a ver, pode não ter a ver, mas que vai ser introduzido no seu elaboração do pensamento, vai. Tudo vai ser misturado aí. Então, o seu pensamento começa a elaborar, daqui do córtex auditivo, passa para a área de Wernicke, que é onde você entende o som, né? Aí vai para a área de Gershwin, eu não botei o nome aqui, a área de Gershwin, aonde o som é incorporado, quer dizer, o vídeo é incorporado ao som, as imagens que você está vendo são incorporadas ao som, então esse feixe de neurônio já fica mais completo, né? Tá o som incorporado à imagem, aí vai incorporando a todos os elementos sensoriais, que é temperatura, pressão, etc. Aliás, eles vêm daqui. Temperatura, etc., paladar, olfato, até que ele chega na área de Broca e você fala ou não, né? O que você elaborou no seu pensamento. Mas o seu pensamento já está prontinho aqui. E seu pensamento já está sendo transmitido por ondas eletromagnéticas. Você só não falou. Mas você já pensou, então já tem ondas eletromagnéticas com todo ele preparado aqui. Tá? Aí você vai falar, ou não, né? Bom, esse feixe neural é um caminho de pulsos elétricos, tá? Então, é a eletricidade andando assim na horizontal lá para trás, fazendo a volta e voltando cá para frente até a área de Broca. Pois bem, isso nós descobrimos em pesquisas lá na Coreia do Sul. Se na hora que você está lendo alguma coisa, ouvindo alguma coisa, etc., e você está elaborando esse pensamento, você, na mesma hora, está com um lápis ou uma caneta escrevendo, você está ativando o córtex motor primário. Essa ativação
são pulsos elétricos na vertical. Essa elaboração são pulsos elétricos na horizontal. O cruzamento deles faz com que todo o cérebro receba ramificações disso, sentindo. Isso é importante. Então, toda vez que a gente está ouvindo uma palestra, assistindo uma aula, lendo um livro, estudando alguma coisa, escrevendo, né, que eu chamo de estudo ativo, todos os meus professores, volta e meia, passam para as crianças. Agora vocês vão fazer o estudo ativo do capítulo 4. Então, eles já sabem o que é o estudo ativo. Eles vão ler, estudar e escrevendo. Escrevendo o quê? Resumo, comentários, pensamentos sobre o assunto, divagações sobre o assunto, mas estudar escrevendo. Aí você cruzou os pulsos elétricos, você comunicou ao cérebro que aquilo é muito importante. Pronto. Basta isso para que o cérebro saiba que a primeira coisa que ele vai ter que transferir para a memória de longa duração é aquilo que você estudou escrevendo. É aquilo que aquela aula que você assistiu escrevendo, tá? É a palestra que você assistiu escrevendo, tá? É exatamente isso. O resto ele vai tentar levar depois, mas se não der tempo, vai apenas aquilo que você fez escrevendo. Porque você comandou o braço com o córtex motor primário e você comandou o raciocínio com esse feixe neural na horizontal. Tá? Então, isso é básico. Todo ano, nós no Colégio UP fazemos uma experiência, né? Eu faço a experiência com os alunos lá, com alguns alunos, seleciono alguns alunos. E isso é feito também nos Estados Unidos, na Grã-Bretanha, na Coreia do Sul, todos os países que eu costumo estar em contato, né? E visitar, nós fazemos. Tem sempre alguns colegas nossos que fazem isso. Que é o quê? A gente pega um grupo de alunos e separa. Vocês vão trazer para a sala um laptop. Quem tiver laptop, traz o laptop. Quem quiser, traz o celular. E quem quiser, então, os outros vão trazer caderno, tá? Caderno e caneta. Então, a gente divide. Um grupo fica com caderno e caneta, o outro grupo fica com celular, para digitar com os polegares, e o outro grupo fica com laptop, ou computador, ou tablet, etc., digitando, com um teclado. Então, teclado, polegar, caneta. Aí você vai dar uma aula relativamente curta de um assunto que nenhum deles tenha conhecimento. Tá? Isso a gente faz, inclusive várias universidades estão fazendo isso também. Que nenhum deles tenha conhecimento. Tem certeza que ninguém sabe nada daquilo. Tá? Então, você dá uma aula sobre aquilo. E durante essa aula, ainda tem o grupo que não está anotando nada, em lugar nenhum, está só assistindo. Tá? Tem esse que eu esqueci de falar, é o mais importante. Aí, o que vai fazer? Você dá a aula. Depois da aula, você diz, agora vai todo mundo para casa, amanhã vocês voltem para a gente falar sobre isso. Vamos continuar a pesquisa, né? E no dia seguinte, a gente faz um teste com um monte de pergunta, quanto mais pergunta tiver, tá? Sobre aquele assunto. E muitas perguntas, mas sempre com múltipla escolha, para facilitar bastante, né? Muitas perguntas. E a gente pede a eles, isso é um teste que vai servir para vocês, então não chutem, só escrevam aquilo que vocês lembrarem de verdade, só marque aquilo que vocês lembrarem de verdade. Não lembrou, não marque. Pois bem, até hoje, em todas essas experimentações, quem deu a maior pontuação foi aquele que estudou escrevendo, assistiu a aula escrevendo. A última pontuação foi de quem assistiu a aula sem fazer nada. Aí, bem abaixo de quem estudou escrevendo, aí vem os outros três. Primeiro vem o do laptop, depois vem o do polegares e depois vem o do que não escreveu nada. Tá? Escreveu coisa nenhuma. Então, até hoje, ainda é muito mais eficaz você escrever com caneta, lápis, etc., enquanto está ouvindo uma aula, etc. Então, quer gravar, quer que aquilo tenha certeza que aquilo vai para a sua memória, grave. Tá? Que não sou besta, tá? Minha agenda é um caderno como esse, né? Então, eu ando com esse caderno, aí um cientista, alunos meus levam um susto quando entram na sala, isso faz mesmo, né? Lógico que eu faço, eu ensino a vocês e faço. Um colega qualquer de pesquisador liga para mim, né? E, Roberto, queria que você analisasse um troço para mim, que eu quero lhe explicar o que aconteceu e tudo. Tá, pode falar. Aí eu pego o caderno, abro e vou escrevendo sobre o que ele está falando. Por quê? Porque eu não vou ter tempo
de pesquisar o que ele quer, para ler o que ele quer. Então, só no relato que ele faz, e eu escrevendo, eu sei que eu de noite vou lembrar de tudo aquilo. Tá? Então, isso é algo... De noite, não, no dia seguinte eu vou lembrar tudo isso. Então, é algo fantástico. Tá? Serve maravilhosamente para a gente. Tá? Por quê? Toda essa transformação da memória temporária, memória de curta duração, né, em memória consolidada, vai se dar por ondas eletromagnéticas, tá? São processos de ondas eletromagnéticas, durante o sono. Por isso que é o sono consolidando memórias. É o sono quem vai fazer toda a gravação das nossas memórias consolidadas, memória definitiva. Tá? Larissa pergunta, a estereotipia motora. Oi, peraí que eu acho que eu me perdi aqui. A estereotipia motora, que é um modo repetitivo, né? É mais ligada à criança com autismo ou não é uma característica particular do TEA? Olha só, todos os sintomas do autista, nós temos que saber que são sintomas que não são do autista, são sintomas. Por acaso, estão naquele autista. Nós temos que descobrir a causa da estereotipia, tá? Para nós podermos corrigir ou reduzir a estereotipia, independentemente dele ser autista ou não ser autista. O perigo da gente classificar, como eu falei, o meu filho é autista não falante, é autista com estereotipia. A gente acaba se acomodando dizendo ele tem estereotipia porque é autista. Ele não fala porque é autista, e não é assim. Então, a estereotipia motora, a gente tem que descobrir qual é a causa e tentar eliminar a causa. Mas é muito mais comum no transtorno do espectro autista, sim. É muito mais comum. Tá? Mas talvez até porque hoje a gente está classificando de autista todo mundo, né? Pode ser até por causa disso. Né? Eu não me lembro se eu encontrei estereotipia, ou qualquer estereotipia dessas, em crianças que não estariam já classificadas com transtorno de espectro autista. Não me lembro. Mas que é mais comum no autista, é. Tá? Bom, então, voltando. Tudo isso vai acontecer durante o sono. Tá? Então, como é que é isso? Durante o sono, nós temos uma variação muito grande dessa frequência de ondas eletromagnéticas cerebrais. Tá? Essa frequência vai mudando bastante. Por exemplo, durante o dia, essa frequência que está com a gente é a das ondas beta, que é de 13 a 20 ciclos por segundo. Quando a gente medita, já são as ondas alfa, que é de 8 a 13 ciclos por segundo. Né? Quando a gente começa a ficar sonolento, as ondas já são ondas teta, de 3 a 7 ciclos por segundo. Quando a gente entra em sono profundo, já são as ondas delta, de 3 ciclos por segundo. Tá? Agora, quando a gente está transferindo a memória da hipocampo para o córtex cerebral, essa frequência dá um pulo para 60 a 70 ciclos por segundo, muito mais elevada que a frequência de agora do dia normal. E nós estamos dormindo. Como é que isso acontece? Aqui está o processo todo do sono. Digamos que você tem... Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui para botar tudo logo de uma vez. Deixa eu ver. O que aconteceu? Parou alguma coisa aqui. Bom, aqui dá para explicar tudo. Aqui houve um travamento no computador aqui, mas não faz mal. Vocês estão vendo esse gráfico, né? Esse gráfico deve estar aparecendo para vocês. Né? Então, o que acontece? Aqui é como se fosse 0 a 8 horas de sono, que é o período recomendado, tá? De 0 a 8 horas de sono. Eu não considero que 8 horas de sono... Pronto, melhorou um pouco. Isso aqui. Tá, melhorou. 0 a 8 horas de sono é o período, mas a gente pode reduzir isso, que, aliás, muitas vezes reduz, né? Nem sempre a gente consegue isso. Aqui é a frequência, tá? Então, aqui, essa linha amarela é a linha quando a gente está acordado. Então, digamos, na hora que a gente vai dormir, tá?
a gente vai reduzindo a frequência, a cor e a frequência, né, que vai reduzindo, azul, azul mais escuro, etc., até azul super escuro. Então, a gente vai ficando reduzindo a frequência, até que lá para mais ou menos 1 hora de sono, a gente está em sono profundo com a frequência super, super reduzida. Aí o cérebro diz, opa, está na hora de trabalhar. Aí começa a aumentar a frequência, aumentar, até que quando chega lá, próximo de 2 horas de sono, ele começa a trabalhar. Esse período que eu botei vermelho aqui é exatamente o processo de levar toda a memória do hipocampo para o córtex cerebral. É um esforço cerebral muito grande, é uma energia muito forte que é consumida. Por isso que não pode ficar muito tempo, senão a cabeça pega fogo. Quer dizer, eu estou exagerando um pouco, mas fica quente mesmo, tá? Se você puder botar a mão na cabeça, principalmente no lobo parietal de uma pessoa que está dormindo, nesse momento, você vai ver que a cabeça está quente, tá? E os olhos da pessoa estão assim, ó, que é o Rapid Eyes Movement, ou seja, movimento rápido dos olhos, o tal do sono REM, tá? Então, está transferindo todas as memórias, começando por aquela que você leu escrevendo, estudou escrevendo, observou escrevendo, tá? Então, ele leva tudo que pode, aí esfria a cabeça de novo, para poder relaxar, vai, de novo, esfria mais um pouco, vai, de novo, esfria mais um pouco, vai, de novo, esfria mais um pouquinho, aí pronto. Aí, esse último passo aqui, ele é fundamental também para a gente. Por quê? Imagina que durante todas essas transferências, as memórias estão sendo arranjadas no córtex cerebral, né? Que é a memória consolidada, mas aí chegou a memória aqui, chegou a de cá para cá, a que estava ali chegou um pouquinho para lá, então vai mudando um pouco de lugar dos engramas todos. Eles vão mudando um pouquinho de lugar, um pouco mais para um lado, um pouco mais para o outro, para se ajeitar com as novas memórias que chegam. Então, o que acontece? Lembra o que eu falei, que quando a gente está assistindo uma aula, estudando, o nosso hipocampo, raciocinando pelo hipocampo, aí eu estou falando de um assunto, aí o tálamo vai buscar no córtex cerebral, onde nós temos alguma coisa sobre aquilo, copia e cola, lembra que eu falei isso? Pois é, nessa hora, se nós não tivermos tido esse período aqui, que esse período aqui é para ajustar o índice das memórias. O que vai fazer? O tálamo vai buscar a memória no lugar que ela estava ontem e não no lugar que ela está hoje. Então, esse último passo aqui é fundamental para que a gente tenha noção de onde estão arquivadas todas as nossas memórias. Tá? Então, o que a gente tem que fazer? Que é bom a gente saber para orientar todo mundo, é, antes de dormir, desligar tudo. Desliga a televisão, desliga o computador, pelo menos meia hora antes. Para quê? Para as frequências eletromagnéticas que estão nesses equipamentos não interferirem nesse processo de transferência de memória aí. Desliga tudo. Nada de música, frequência muito elevada, nada disso, né? Música pode ter, frequência elevada não. Bom, e mais uma coisa que você vai fazer. Antes de dormir, você diga para você mesmo, eu vou ter que acordar às 5h15, ou às 4h40, ou às 7 horas, a hora que você precisa acordar. O cérebro vai pegar a hora que você disse que precisa acordar e vai botar aqui, ó. Então, ela vai colocar aqui, ou seja, nesse final aqui, a hora que você falou, 5h45. Aí, ele já sabe a hora que você está dormindo, que você está vindo para dormir agora. Aí ele pega todo esse processo, como se fosse uma sanfona, e encaixa dentro do espaço de tempo que você disse para ele que você tem para dormir. Aí todo o processo do sono vai ocorrer perfeitamente. E ele vai te acordar. Vamos que você disse que precisa acordar às 5h45. Aí você pegou, por via das dúvidas, que não acreditou em mim, botou o despertador para 5h45. Tá? Botou o despertador do seu lado. Aí você vai dormir e diz para o seu cérebro. O Roberto disse para eu dizer a hora que eu vou acordar. Vou dizer 5h45. Mas botei o despertador por via das dúvidas, que eu não acredito muito nesse cara, não. Pronto, aí foi dormir. Quando chegar às 5h44, o seu cérebro vai te acordar. Há tempo de você desligar o despertador. Tá? Só que ele vai te acordar tendo feito tudo isso. Se você acorda 2 minutos antes e não faz isso, o que acontece? Você vai até saber que sabe daquilo, que está na memória, mas não vai achar.
demora um tempão para achar, porque o índice não está ajustado. Entendeu? Aí, Natiane pergunta, em criança e adolescente, esse processo da mesma forma? Da mesma forma, igualzinho, tá? Mesmo não tendo córtex pré-frontal totalmente desenvolvido, não, tudo vai acontecendo desde cedo. Desde cedo essas coisas vão acontecendo, e para a criança, isso ocorre, por exemplo, um bebezinho, isso ocorre 20 vezes por dia, 10 vezes por dia, porque ele está sempre aprendendo alguma coisa, porque tudo é novo para ele. Aí o processo é diferente desse, não é exatamente igual, porque são sonos mais curtos, né? Mas acontece o mesmo processo de uma maneira mais simplificada só.